Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Guilherme Lima na área. Hoje vamos falar sobre geometria espacial. Para ser mais específicos, vamos falar sobre área e volume do cubo, área e volume do paralelepípedo e área e volume do cilindro, tá? Do paralelepípedo e do cubo eu também vou falar sobre a diagonal, tá bom? Então, o que seria a área de um cubo? O cubo ele é a junção de quadrados, né? Faces quadradas, ó. Então a face desse cubo é um quadrado, quadrado, quadrado e quadrado. E o que é a área, né? A área é você preencher todas essas faces. Então o que seria a área de um cubo? Ô Guilherme, eu não sei a área de um cubo. Tá bom, mas essa área aqui provavelmente você sabe calcular, né? É um quadrado. Como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. Aqui eu chamei o lado de A. Então, se aqui vale A, aqui também vale A. Então, A vezes A, que é A ao quadrado. Correto? Então, beleza. Só que quantas faces dessa eu tenho em um cubo? 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área de um cubo é o lado ao quadrado, só que eu tenho 6. Então, 6 vezes o lado ao quadrado. Essa é a área de um cubo. E o que seria volume, né? Volume seria a capacidade que eu consigo colocar de água ou de qualquer substância aqui dentro até chegar ao máximo. Então, na hora que eu encho a primeira camada, é um quadrado também, né? E quantas camadas que eu tenho? A camadas. Então, qual seria o volume de um cubo? A área da base dele, que é A vezes A, que é A ao quadrado, vezes a altura. Mas neste caso é um cubo, todos os lados são iguais. Então, é vezes A também. Então, A vezes A ao quadrado, isso vai dar A elevado ao cubo. Tudo bem? Então, esse é o volume de qualquer cubo. O volume é o lado elevado ao cubo. Lembrando, área, se eu estou falando em centímetros, centímetros ao quadrado. Se eu estou falando em metros, metros ao quadrado. O volume, se eu estou falando em centímetros, centímetros cúbicos. Se eu estou falando em metros, metros cúbicos. Tá bom? E o que é a diagonal, né? A diagonal, eu pego um ponto aqui, um ponto lá, e eu traço a diagonal, tá? A diagonal do cubo. A diagonal, ela nada mais é do que o lado vezes raiz de 3, tá bom? Então essa é a área, volume e diagonal de um cubo. Ô Guilherme, e o paralelepípedo? O paralelepípedo, se você observar, ele tem faces equivalentes. Então, essa primeira face aqui ela é equivalente à que está lá atrás. Essa face do lado é equivalente à do outro. E a face superior é igual à face inferior. Então, eu vou calcular aqui que será a área total do paralelepípedo. Eu vou calcular por faces, né? Essa face aqui, esse retângulo, que é a junção de retângulos, esse retângulo é o quê? Comprimento vezes largura. Então, é A vezes C. Então, eu vou fazer A vezes C. Porém, eu não falei que eu tenho 2? Então, vezes 2. Tranquilo. Agora, eu vou pegar esse outro aqui, ó. Esse outro retângulo. Esse outro retângulo, ele vale quanto? B vezes C. Então, mais B vezes C. Só que quantos que eu tenho? Eu tenho um desse lado e um do outro, né? Então, B vezes C. Só que se eu tenho 2, é vezes 2. Então, vai ser mais 2 vezes B vezes C. E para finalizar, eu tenho o superior, né? O retângulo superior aqui, ó. Esse retângulo superior é o quê? A vezes C. Só que eu tenho um em cima e um em baixo. Então, vai ser mais 2 vezes A vezes B. Tranquilo? Por quê, Guilherme? Porque aqui vale A e aqui vale B. Certo? E o que seria o volume? Mesma ideia, né? Eu colocar uma substância, água, qualquer coisa aqui. O que vai encher primeiro? A área da base. O que é a área da base? A vezes B. Então, o volume vai ser igual a A vezes B. Porém, quanto que eu tenho? Quantas camadas? Qual que é a altura? C. Então, vai ser A vezes B vezes C. Então, esse é o volume de um paralelepípedo. E a diagonal? A diagonal de um paralelepípedo ela é igual a raiz dos lados elevado ao quadrado. Então, A ao quadrado
mais b ao quadrado mais o c ao quadrado. Essa é a diagonal de um paralelepípedo. E para finalizar esses primeiros conceitos, a gente vai falar sobre o cilindro. O que seria a área de um cilindro e o volume de um cilindro, né? A área, se você refletir um pouco, o comprimento de um cilindro é uma volta completa aqui, ó, nessa base, né? Então é igual o biquinho do pneu da bicicleta. Você sai dele, dá uma volta no pneu e volta nesse biquinho, tá bom? A gente chama isso de comprimento. O que é comprimento? Comprimento é 2π vezes o raio. Então, a hora que eu faço a abertura desse cilindro, ele forma um retângulo, né? Então, a hora que eu abrir, vai formar um retângulo. Então, quem que vai ser o volume do cilindro? Primeiro eu vou começar pelo volume que é mais fácil. É a área da base, só que a base aqui é quem, Guilherme? A base aqui, ela é um círculo. E a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, o que vai encher primeiro? A base. E quantas camadas que eu tenho? H. Então, o volume do cilindro vai ser a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é a quantidade de camadas que eu tenho, vezes a altura. Esse é o volume do cilindro. Ô Guilherme, e a área? Eu tenho duas áreas, né? Eu tenho a área da base e a área lateral. A área da base é fácil, a área da base a gente já viu, né? É π vezes r ao quadrado, só que eu tenho uma superior e uma inferior. Então, a área da base vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio elevado ao quadrado. E a área lateral? Qual vai ser a área lateral? A área lateral é em volta, né? Então, a área lateral, ela é igual o comprimento vezes a altura. Quanto vale o comprimento? 2π vezes o raio, tudo isso vezes a altura. E qual será a minha, então, área total? Basta eu somar as duas, tá bom? Então, a área total de um cilindro, a área total é eu somar ambas as áreas, tanto a área da base quanto a área lateral. Então, ficará 2π vezes o raio ao quadrado mais 2π vezes o raio vezes a altura. Então, essa é a área total de um cilindro, tá bom? Então, nós aprendemos hoje a área e o volume e a diagonal de um cubo, a área, o volume e a diagonal de um paralelepípedo, a área e o volume de um cilindro, ok? Vamos fazer alguns exercícios. Porém, eu sempre gosto de mostrar para os meus alunos, igual, nós estamos falando de um cubo. Mas será que o cubo ele está presente apenas na matemática? Ou nós temos cubos em nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Se você parar para refletir um pouco, ó, esse é um brinquedo que meu filho utiliza aqui em casa. Então ele é um cubo. Por quê? Ele é formado por quadrados. Então todos os seus lados são iguais. Aqui nós também podemos pensar nesse apagador. Esse apagador que eu utilizo, ele é um paralelepípedo. Por quê? Essa área aqui, ela é idêntica a essa. Essa área é idêntica a essa área é idêntica a essa. Então, no caso aqui seria 4, 2 e 3, tá? Então, nós temos no nosso cotidiano. Esse local onde minha esposa, alguns são temperos, outros são onde coloca palito de dente, é em formato do quê? É em formato de cilindro. Então, eu gosto sempre de fazer esse link com o cotidiano, para vocês entenderem que a matemática ela está presente em todos os momentos de nossas vidas, tá bom? Vamos aplicar então o que nós aprendemos. Por um exemplo, eu quero saber quanto papel eu necessito para cobrir esse cubo. Então isso é a área do cubo, né? Então como que eu calculo a área do cubo? A área do cubo nós aprendemos que era 6 vezes o lado elevado ao quadrado. Quanto vale o lado? 5. Então 5 ao quadrado. Ô Guilherme, e agora? Eu multiplico primeiro? Não, né? Primeiro eu faço potência e raiz, posteriormente eu faço multiplicação e divisão. No caso, eu vou primeiro resolver a potência. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Então agora eu vou fazer 25 vezes quanto? Vezes 6. Multiplicação, 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 6 vezes 2, 12.
com 3, 15. 150. Então, isso daqui vai ser igual a 150. Eu não estou falando em área. Se eu estou falando em área, é o quê? Centímetros ao quadrado. E se fosse aqui, Guilherme, que é metros? Então, seria metros quadrados. Tá? Então, aqui fica centímetros ao quadrado. Ô, Guilherme, e volume? O volume nós aprendemos que é igual ao lado elevado ao cubo. Então, o que é o lado elevado ao cubo? É 5 elevado a 3. Ah, mas eu já sei quanto é que é 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 25. Então, basta eu fazer 25 vezes 5. Tá bom? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Então, isso é igual a 125. 125 o quê, Guilherme? Não é centímetros? Então, centímetros elevados ao cubo. Tá bom? E o que é a diagonal, né? A diagonal é o lado vezes raiz de 3. Quanto vale o lado? 5 vezes raiz de 3. Observem uma coisa, aqui eu estou falando apenas em uma reta, uma linha. Então não é nem centímetros quadrados nem centímetros cúbicos. É apenas centímetros, porque é de tamanho, né? A distância desse ponto até outro ponto. Tá? Agora vamos para o paralelepípedo. Qual que seria a área do paralelepípedo, né? Então a área seria, eu vou fazer igual eu fiz no outro, na hora que eu estava explicando. Então aqui, ó, quanto vale aqui? 4. E aqui vale 3. Tá bom? Então essa parte da frente aqui, a área seria 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Porém, o que eu falei? Que eu tenho uma na frente e outra atrás. Você pode observar aqui, ó. Estou calculando essa área, que é idêntica a essa. Por esse fato que eu multiplico por 2, tá bom? Então, seria 12 vezes 2. Mais, vou calcular a outra, né? Qual que é a outra? Aqui é 2 e aqui é 3. Seria essa daqui, 2 e 3. 2 vezes 3, 3 vezes 2 é 6. Só que eu tenho uma desse lado e uma exatamente igual do outro. Então, por esse fato, eu multiplico por 2. Mas, qual que é a outra? A superior e a inferior. Aqui vale 4 e aqui vale 2. Então, aqui vale 4 e aqui vale 2. 4 vezes 2, 8. Só que eu tenho uma inferior também. 4 vezes 2, 8. Só que eu vou pegar o 8 e vou multiplicar por 2. Tá? Então, qual seria a área? A área seria 12 vezes 2, 12 mais 12, 24. Mais 6 vezes 2, 6 mais 6, 12, né? Mais 8 vezes 2, 8 mais 8, 16. Tá bom? Agora basta eu somar tudo isso. Então, eu vou somar todos esses elementos. Então, vai ficar 16 mais 24, 6 mais 4, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 40. Tá? Vou fazer aqui para você acompanhar. Então, vai ficar 24 mais 16. 6 mais 4, 10. Vai 1. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. 40. Então, somando esse mais esse, deu 40. Mais 12. 40 mais 12, 52. Então, a área vai ser igual a 52. O que, Guilherme? Centímetros ao quadrado. Por que centímetros ao quadrado? Porque eu estou falando em área. E o volume? O volume é eu multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Tá bom? Então vai ser 4 vezes 2 vezes 3. Lembrando, a multiplicação ela é comutativa. Então, basta eu posso multiplicar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, eu poderia pensar assim, ó, quem acha mais fácil. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4 também vai dar 24. Tá? Então, isso daqui vai ser igual a 24. Se eu estou falando em volume, é centímetros elevado ao cubo. Tá? E para finalizar, o que seria a diagonal do paralelepípedo, né? É a raiz dos lados elevado ao quadrado. Então, vai ser a raiz dos lados elevado ao quadrado. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado.
4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, a diagonal será igual a raiz de 16 mais 4 mais 9. Tá bom? Vou somar tudo isso. Então, vou somar 16 mais 9. 9 com 6, de 15. Vai 1. 1 com 1, 2. 25. 25 mais 4, 29. Então, a diagonal ela vai ser raiz de 29. Ô Guilherme, se eu estou falando em diagonal, eu estou falando apenas em centímetros, porque é apenas uma distância entre um ponto e outro do meu paralelepípedo. E para fechar, vamos calcular o volume e a área desse cilindro. O que seria o volume mesmo, Guilherme? O volume é a área da base vezes a altura. Só que a base é um círculo. Então, quem que é a área da base? É a área do círculo, no caso, né? Π vezes o raio ao quadrado. No meu caso, o raio vale 2. Então, vai ficar π. Quanto vale o π? 3,14. É o que nós utilizamos, se não falou nada. Vezes o raio ao quadrado. Quanto vale o raio? 2. 2 ao quadrado, 4. Vezes a altura. Quanto vale a altura? 10. Correto? Como eu disse, a multiplicação ela é comutativa. Então você pode multiplicar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Tá bom? Então no meu caso aqui, o que seria mais fácil? Eu vou ensinar uma estratégia para vocês. 4 vezes 10, 40. Então agora eu tenho que fazer 3,14 vezes 40. Só que todas as vezes que eu tenho zero no final, eu posso colocar ele e não só multiplicar o número. Presta atenção no que eu falei, ó. 4 vezes 10, 40. Tá? Então todo mundo, acredito que todo mundo sabe, basta acrescentar um zero. Então agora eu vou fazer 3,14 vezes 40. Mas eu não preciso multiplicar o zero, né? Coloco o zero lá fora. Depois basta eu abaixar desse zero. Então 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Tá bom? 4 vezes 3, 12. Esse é o zero, Guilherme. Coloca ele aqui, ó. Beleza. Então não precisa multiplicar esse zero. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 1, 2. Então vem aqui. 1, 2. Então qual será o volume desse meu cilindro? Será 125,6. Se eu estou falando em volume e está em metros, metros cúbicos. Metros cúbicos. Tá bom? E qual será a minha área? A área total, né? Para eu calcular a área total, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que fazer a área da base vezes 2. Então, 2 vezes a área da base, porque eu tenho uma base inferior e uma superior. Então, π, quanto vale o π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. O raio é 2. 2 ao quadrado, 4. Tá bom? Mais a área lateral. Quanto vale a área lateral? 2π. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2, vezes a altura, que é 10. Tudo bem? Ah, mas essa conta aqui ficou fácil, né? 3,14 vezes 4, nós acabamos de fazer, né? Só não vai ter esse zero. Então, vai dar 1.256. Só que eu tenho duas casas após a vírgula, não tem? Então, eu viria aqui 1, 2. Então, ficaria 12,56. Então, não preciso ficar fazendo essa conta novamente. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes esse valor aqui. Eu acabei de explicar, né? Deu 12,56. Tá bom. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3,14, ou 4 vezes 10, 40 vezes 3,14. Opa, eu acabei de fazer também essa conta, né? Então, isso daqui vai ser 125,6. Guilherme, não entendi. Vou repetir. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. A multiplicação é comutativa.
A ordem dos fatores não altera o produto final, tá bom? Então ficou igualzinho esse daqui. Agora eu vou fazer 12,56 vezes 2. Eu posso fazer 12,56. Guilherme, se eu não quero fazer vezes 2, você faz ele mais ele mesmo, né? 56. 6 mais 6, 12. Vai 1. 5 com 5, 10. Mais 1, 11. Vírgula embaixo de vírgula. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 1 mais 1, 2. Correto? Então ficou 25,12. Então qual será a minha área total? Vai ser 25,12 mais 150 e... Desculpa, errei. 125,6. Tá bom? Então eu vou fazer essa conta. Vou apagar aqui para sobrar, para ficar bonitinho a conta. Tá bom? Então vai ficar o quê? 125,6. 125,6 mais 25,12. Vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? Quando eu estou somando, posso completar aqui com 0. 0 mais 2, 2. 6 mais 1, 7. Vírgula embaixo de vírgula. 5 mais 5, 10. 0 vai 1. 4 mais 1, 5 e 1. Então, a área total é igual a 150,72. Se eu estou falando em metros, metros ao quadrado. Porque isso é área. Eu estou falando em metros quadrados. Tá bom? Comenta aí se você entendeu. Se você tiver qualquer dúvida, também comenta para a gente estar tirando ela. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal e curte também esse vídeo nosso.